Se o seu cachorro pudesse falar por apenas 10 minutos, é isto que ele diria. Capítulo 1. Por favor, pare de me interpretar mal. Você já olhou nos olhos do seu cachorro e se perguntou: o que você está tentando me dizer? Talvez tenha acontecido em uma noite tranquila. Seu cachorro não estava latindo, não estava pedindo comida, não estava abanando o rabo. Ele estava simplesmente olhando para você, por alguns segundos. Parecia quase que havia palavras escondidas atrás daqueles olhos. Uma conversa que nunca aconteceu. Uma história que nunca poderia ser contada. Agora imagine algo extraordinário. Imagine que o seu cachorro, de repente, ganhasse voz, não por uma vida inteira, nem mesmo por um dia, mas apenas 10 minutos para te contar tudo. O que ele sempre quis dizer. O que ele diria primeiro? Será que ele diria o quanto ama você? Será que agradeceria por cada refeição, cada passeio, cada brinquedo, cada cama quentinha? Ou começaria com algo completamente diferente? Talvez a primeiríssima frase fosse esta: por favor, pare de me interpretar mal, porque, se há algo que os humanos fazem com frequência surpreendente, é presumir que já entendemos nossos cães. Vemos um rabo abanando e dizemos: ele está feliz. Vemos um cachorro lamber os lábios e achar que ele está com fome. Vemos um cachorro deitado quietinho no canto e sussurramos: ele está sendo teimoso. Mas e se muitas dessas conclusões estiverem erradas? Não completamente erradas, apenas simples demais. Os cães vivem em um mundo que é, ao mesmo tempo, familiar e completamente diferente do nosso. Eles não percebem a vida principalmente por meio de palavras. Eles a vivenciam através do faro, do movimento, da rotina, do tom de voz, e de pequenas mudanças no seu corpo que você nem sequer percebe. Imagine tentar explicar seus sentimentos para alguém que não entende uma única palavra do que você diz. Você não esperaria que eles prestassem atenção nos seus olhos, na sua postura, na forma como você respira. É exatamente isso que os cães têm feito há milhares de anos. Eles têm se comunicado, mas não por meio de palavras. Cada olhar, cada suspiro, cada pequeno movimento das orelhas, cada encostada suave na sua perna faz parte de uma conversa. O problema não é que os cães não se comunicam. O problema é que os humanos costumam buscar apenas as palavras. E os cães nunca precisaram de palavras. Aqui está algo fascinante. Cientistas que estudam o comportamento canino costumam descrever a comunicação como uma via de mão dupla. Os cães nos observam constantemente, mas eles também esperam que nós os observemos. Pense, Abu, no seu próprio cão por um momento. Quantas vezes ele caminhou silenciosamente até a porta, e depois olhou para você sem emitir nenhum som? Ele não está apenas esperando, está fazendo uma pergunta. Você viu o que eu acabei de lhe dizer? Quando seu cão apoia a cabeça no seu joelho, nem sempre está pedindo carinho. Às vezes, ele está verificando se você está emocionalmente disponível quando ele se afasta depois de você aumentar o tom de voz. Ele não está, necessariamente, sendo desobediente. Pode estar apenas dizendo: eu não entendo por que você está bravo. Cães não pensam como humanos, mas isso não significa que suas emoções sejam menores. De muitas formas, eles são surpreendentemente honestos. Um cão não finge gostar de alguém. Ele não finge entusiasmo. Ele não sorri quando está, na verdade, infeliz. Seus sentimentos transparecem nos menores detalhes. Se soubermos para onde olhar, talvez seja por isso que tantas pessoas descrevam os cães como os companheiros mais genuínos que já tiveram. Não porque os cães sejam perfeitos, mas porque eles não escondem quem são. Agora, imagine seu cão sentado bem à sua frente. O ambiente está silencioso pela primeira vez. Não há barreiras entre os seus mundos. Seu cão respira fundo, olha nos seus olhos. E enfim começa a falar, não com raiva, nem com recriminações, mas com honestidade gentil que só um cão poderia ter. Eu sei que você sempre deu o seu melhor. Eu sei que você me amou, mas há coisas sobre mim que você nunca enxergou de verdade. E, talvez, seja aí que a nossa jornada comece. Pois, ao longo dos próximos minutos, vamos explorar a conversa que milhões de tutores gostariam de ter tido. Não baseada apenas em fantasia, mas inspirada no que a ciência nos ensinou sobre como os cães pensam, como sentem e como vivenciam os humanos que eles amam. Você pode descobrir que seu cão tem falado com você todos os dias.
E talvez hoje seja o primeiro dia em que você finalmente entende o que ele vem dizendo. Se o seu cão pudesse falar por apenas 10 minutos, seria isto o que ele diria. Capítulo 2. Eu nunca quis nada além, eu só queria você. Se eu pudesse te contar um segredo que quase todo cão carrega no fundo da alma, seria este. Eu nunca me importei com o quanto você era rico, nunca me importei com o tamanho da sua casa. Nunca me importei se seu carro era velho ou novo. Essas coisas importavam para os humanos, mas nunca importaram para mim, porque, quando eu olhava para você, eu não enxergava o seu sucesso. Eu estava vendo a minha pessoa favorita. Você muitas vezes se preocupava por não poder me comprar os melhores brinquedos. Às vezes, você pedia desculpas porque a vida ficava corrida. Às vezes você pensava, vou compensar o meu cachorro neste fim de semana. Mas, se eu pudesse te responder, eu provavelmente sorriria e diria, você não precisa. Você se lembra daquela tarde chuvosa em que ficamos em casa, juntos? Você estava sentado no chão. Não havia brinquedos caros, nem petiscos especiais, nem aventuras emocionantes. Você coçava atrás das minhas orelhas, distraído, enquanto lia um livro. Para você, foi apenas uma tarde comum. Para mim, foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu não estava colecionando memórias de lugares. Eu estava colecionando memórias suas. Os humanos costumam acreditar que o amor precisa ser algo grandioso, férias surpresa, um presente lindo, uma grande celebração. Os cães não pensam assim. Nossos momentos mais felizes costumam ser os menores. Ouvir seus passos chegando na porta da frente. Ver você acordar todas as manhãs. Seguir você até a cozinha. Mesmo que a gente já saiba exatamente para onde você está indo. Deitar ao lado da sua cadeira enquanto você trabalha. Descansar em silêncio enquanto você vê televisão. Para você, esses momentos se perdem na rotina do dia a dia. Para nós, eles se tornam você, o nosso mundo inteiro. Você já se perguntou por que seu cachorro segue de cômodo em cômodo? Muita gente ri e diz, ele é a minha pequena sombra. Outros brincam, meu cão não respeita meu espaço pessoal. Talvez, mas há outra possibilidade. Imagine viver em um mundo onde uma única pessoa representa segurança, conforto, comida, amizade, aventura. O lar. Você também não iria querer ficar perto dessa pessoa, também? Para muitos cães, seguir você não é uma questão de dependência. É sobre conexão. Você é o centro do mapa que usamos para entender o nosso mundo. Quando você se move, o nosso mundo se move com você. Cientistas passaram anos estudando a relação entre cães e humanos. Vez após vez, eles descobrem algo realmente notável. Muitos cães tratam seus donos como o que os pesquisadores chamam de uma base segura. Isso significa que a sua presença lhes dá confiança. Quando você está por perto, eles exploram mais. Ficam mais calmos. Eles ficam mais dispostos a investigar lugares desconhecidos, assim como uma criança que se sente corajosa porque um pai de confiança está por perto. Não é fraqueza. É confiança. E a confiança é um dos maiores presentes que qualquer criatura viva pode dar. Às vezes você sai para trabalhar, você fecha a porta da frente, e a casa fica em silêncio. Você pensa, meu cachorro vai ficar bem. Na maioria das vezes, nós ficamos bem, nós dormimos, nós esperamos, nós olhamos pela janela, ficamos atentos a sons familiares, não porque cada minuto sem você pareça insuportável, mas porque nosso relógio interno aprendeu o ritmo da sua vida. Manhã, tarde, noite, são passos, porta, casa. Todo dia, esse padrão se repete, e, todos os dias, esperamos ansiosos pelo momento em que tudo recomeça. Sabe o que é engraçado? Você acha que é você quem cuida de nós. E, de muitas maneiras, você realmente cuida. Você nos alimenta. Você nos protege. Você nos leva ao veterinário. Você nos dá camas quentinhas e água limpa. Somos gratos por tudo isso, mas, do nosso ponto de vista, nós também estamos cuidando de você. Quando você está sozinho, nós ficamos ao seu lado. Quando você está doente, nos recusamos a sair do quarto. Quando você está com medo, nós escutamos. Quando você está feliz, nós comemoramos com você, mesmo que não saibamos o motivo. Não porque alguém nos treinou, mas porque é isso que as famílias fazem. E, para nós, você é a nossa família. Pode até haver dias em que você sinta que falhou conosco,
Talvez você tenha trabalhado demais, talvez tenha pulado um passeio, talvez você tenha chegado em casa cansado e sem energia, sem disposição para brincar. Você nos olhou com culpa e sussurrou: "Me desculpe." Se ao menos pudéssemos responder, provavelmente lhe diríamos algo que você esqueceu. Nós não contamos dias perfeitos, nós nos lembramos de pessoas carinhosas. Um passeio perdido não apaga outros 1000 maravilhosos. Uma semana agitada não apaga anos de bondade. Cães não guardam mágoas ou contam pontos como os humanos costumam fazer. Lembramos de como você nos fez sentir. Seguros, acolhidos, amados. E é por isso que nossa empolgação nunca diminui. Não importa se você sai por 10 minutos ou 10 horas, quando você volta para casa, nossa alegria é genuína todas as vezes. Não porque esquecemos que você partiu, mas porque cada reencontro é como se a vida voltasse ao normal. Alguns humanos se preocupam que os cães sejam simples demais. Talvez a simplicidade não seja uma fraqueza, talvez seja um presente. Imagine como o mundo seria diferente se as pessoas celebrassem ver quem amam com a mesma sinceridade com que os cães fazem. Se eu pudesse lhe pedir apenas uma coisa, não seria um quintal maior, nem mais petiscos, nem outro brinquedo. Seria simplesmente isto: quando estivermos juntos, esteja presente. Largue o celular por alguns minutos. Olhe nos meus olhos, fale comigo, mesmo que eu não entenda todas as palavras. Caminhe um pouco mais devagar, fique um pouco mais, porque, enquanto a sua vida é cheia de reuniões, planos e amanhãs sem fim, a minha vida é medida de forma diferente. Eu a meço pelos momentos ao seu lado. E cada um desses momentos é precioso. Mas há mais uma coisa que eu sempre quis te dizer. Algo que surpreende quase todos os donos de cachorro. Você acha que me salvou? Talvez tenha, mas, do meu ponto de vista, parece que salvamos um ao outro. E, no próximo capítulo, vamos explorar um dos mistérios mais profundos da conexão entre humanos e cães. Por que o seu cachorro te perdoa tão facilmente, mesmo quando você acha que não merece? A resposta pode revelar mais sobre o amor incondicional do que qualquer relação humana. Jamais seria capaz. Se o seu cachorro pudesse falar por apenas 10 minutos, é isso que ele diria. Capítulo 3. Eu nunca contei os seus erros. E se eu te dissesse que o seu cachorro já te perdoou por algo que você ainda não consegue se perdoar? Pense nisso por um momento, porque, se os cachorros pudessem falar, esta talvez fosse a primeira coisa que eles gostariam que você soubesse. Agora, imagine esperar não por 10 minutos, nem por 1 hora, mas todos os dias. Sentado em silêncio perto da porta da frente, com as orelhas alertas a cada som lá fora. Ouvindo passos e carros passando. Chaves tilintando em algum lugar distante. Sem nunca saber exatamente quando a pessoa que mais amo irá, finalmente, atravessar aquela porta de novo. Talvez você tenha trabalhado por muitas horas. Talvez viagens de negócios te mantenham longe por dias. Talvez a vida tenha simplesmente ficado corrida. Eu não lato. Eu não reclamo. Não te culpo. Eu apenas espero. E então, ouço o clique da fechadura. A porta se abre lentamente. E, de repente, todo o meu mundo ganha vida outra vez. Meu rabo não para de abanar. Meu coração dispara. Corro em sua direção como se você tivesse voltado após uma eternidade. Para você, pode parecer apenas uma noite comum. Para mim, é o melhor momento do meu dia. Mas há algo curioso aqui. As pessoas costumam dizer que cães têm memória curta. Isso não é verdade. Nós lembramos. Simplesmente lembramos de um jeito diferente. Então, deixe-me perguntar uma coisa. Por que os cães perdoam as pessoas tão facilmente? Ou, talvez, essa seja a pergunta errada. Talvez a melhor pergunta seja, por que os cães escolhem lembrar do amor mais do que dos erros? Se eu pudesse falar por todos os cães da Terra, eu provavelmente começaria assim. Eu sei que a vida é corrida. Eu sei que nem sempre você tem tempo. Às vezes você sai antes de o sol nascer. Às vezes você volta para casa, exausto. Você desaba no sofá sem dizer uma palavra. Você sussurra, desculpe, amigão. E antes mesmo de você terminar essa frase, eu já encostei minha cabeça na sua mão. Não porque eu tenha esquecido, mas porque eu nunca parei de amar. Você acha que eu lembro de cada passeio perdido? De cada jantar atrasado, de cada ida cancelada ao parque, de todas as noites em que você estava tão cansado para lançar a bola. Mas, aqui está a verdade. Eu não passo meus dias contando os seus erros.
Eu me lembro de algo muito maior. Deixe-me te fazer outra pergunta. Se o seu melhor amigo te decepcionasse uma vez, você apagaria 10 anos de amizade? Provavelmente não, porque relacionamentos não são construídos sobre um único momento. Eles são construídos sobre milhares de momentos. Os cães entendem isso naturalmente e, surpreendentemente, a ciência concorda. Pesquisadores que estudam o apego canino descobriram que os cães não constroem relacionamentos mantendo um placar mental. Nós não registramos secretamente cada coisa boa e cada coisa ruim, esperando para decidir se você é digno do nosso amor. Em vez disso, nosso vínculo cresce por meio de experiências positivas, repetidas. Pense nisso como um grande pote de vidro, cada passeio, cada carinho, cada voz suave, cada brincadeira de buscar, cada noite tranquila que passamos juntos, cada refeição que você me serviu, cada sorriso seu ao me notar. Cada um se torna mais uma gota enchendo aquele pote. Um dia estressante, um passeio perdido, um erro pode derramar uma única gota. Mas isso nunca esvazia o pote. Porque o amor nunca foi construído sobre um único dia perfeito. Ele foi construído um dia comum de cada vez. E aqui está a parte que quase ninguém comenta. Você já deve ter ouvido histórias de cães esperando por alguém que nunca voltou para casa. Uma das mais famosas aconteceu no Japão. Um cão voltava à mesma estação de trem dia após dia. Muito tempo depois que seu dono faleceu. As pessoas chamavam isso de lealdade, e sim, a lealdade fazia parte disso. Mas os cientistas acreditam que havia algo ainda mais profundo. Apego, rotina, expectativa e, para os cães, esperança. O amor cria hábitos, e os hábitos se tornam parte da própria vida. Eu não esperei porque gostava de ficar sozinho. Esperei porque esperar se tornou outra forma de amar. A cada pôr do sol. Eu acreditava que hoje seria o dia. Cada som lá fora pode ser o dos seus passos. E, toda vez que a porta finalmente se abria, a esperança se transformava em felicidade. Mas, sejamos honestos, eu não sou perfeito. Cães também sentem tristeza. Sentimos decepção, confusão e solidão. Quando você fica fora por tempo demais. Eu percebo quando você está bravo. Eu noto quando algo parece diferente. Eu também percebo isso, mas aqui está a maior diferença entre nós. Os humanos costumam reviver memórias dolorosas repetidas vezes. Os cães não. Pesquisadores descobriram que os cães formam associações emocionais. Lembramos como as experiências nos fazem sentir, mas não ficamos ali, revivendo a discussão de ontem sem parar. Não acordamos pensando, ainda estou bravo por causa da última terça-feira. Simplesmente não é assim que nossas mentes funcionam. Se a bondade se torna o padrão, a confiança cresce. Se o medo se torna o padrão, a confiança desaparece. Não é vingança. É aprendizado. Cães não esquecem. Eles perdoam de forma diferente. Então, se eu pudesse te dizer apenas uma coisa nestes 10 preciosos minutos, seria isto. Por favor, pare de se punir por não ser perfeito. Você se lembra dos dias em que chegou tarde em casa? Eu lembro apenas que você voltou para casa. Você se lembra do passeio que esqueceu? Eu me lembro dos milhares de momentos que compartilhamos. Você se lembra de quando levantou a voz? Uma única vez. Eu me lembro das inúmeras vezes que você falou com carinho. Você se lembra de cada erro. Eu me lembro da minha pessoa favorita. Talvez seja por isso que os cães parecem tão felizes quando veem as pessoas que amam. Não porque esqueceram o ontem, mas porque escolheram celebrar o hoje. Imagine como o mundo seria diferente se as pessoas se acolhessem. Do jeito que os cães fazem, sem contabilizar erros, sem carregar velhas discussões para cada nova manhã. Sem medir o amor pela perfeição. Os humanos costumam perguntar, os cães realmente nos amam? Talvez estejamos fazendo a pergunta errada. Talvez a melhor pergunta seja, o que os cães têm tentado nos ensinar sobre o amor esse tempo todo? Talvez os cães nunca tenham sido enviados às nossas vidas para aprender a conviver com humanos. Talvez os humanos tenham recebido os cães para se lembrarem de como amar. Se o seu cachorro pudesse falar por apenas 10 minutos, é isso que ele diria. Capítulo 4. Quando eu me for, não deixe o amor terminar com um adeus. E se eu te dissesse que a última coisa que seu cão desejaria
é que você passasse o resto da vida se sentindo culpado. Não porque você não amou o suficiente, nem porque você cometeu muitos erros, mas porque, do ponto de vista de um cão, o amor nunca foi medido pela perfeição. Ele era medido pelo simples fato de estarmos juntos. Agora, imagine uma manhã comum. Você pega suas chaves, calça seus sapatos. Eu te sigo até a porta, como sempre faço. Você sorri e coça atrás das minhas orelhas. Você diz, volto logo. E eu acredito, porque em todos os outros dias, você sempre voltou. Cães não entendem calendários. Nós não contamos aniversários. Não sabemos o que ano que vem significa. Nossas vidas são feitas de momentos. Um passeio, um cochilo ao lado da sua cadeira, uma brincadeira de buscar, uma noite tranquila, enquanto você vê TV e eu durmo calmamente aos seus pés. Para nós, esses momentos comuns se tornam uma vida extraordinária. Mas há algo em que a maioria das pessoas nunca pensa. Os humanos estão sempre preocupados em ter tempo suficiente. Os cães são simplesmente gratos pelo tempo que têm. Cientistas que estudam o comportamento animal costumam nos descrever como seres presentes, animais focados. Isso não significa que não tenhamos memória. Nós temos. Significa apenas que gastamos muito menos tempo nos preocupando com o ontem ou o amanhã. Vivemos o momento presente. Talvez por isso sejamos tão bons em lembrar as pessoas de desacelerar quando paramos para cheirar a grama. Não estamos perdendo tempo. Estamos vivenciando o momento. Quando paramos para observar as folhas se movendo ao vento, não estamos distraídos. Estamos curiosos. Talvez esta seja uma lição que estivemos tentando te ensinar silenciosamente esse tempo todo. A vida nem sempre está escondida no futuro. Às vezes, ela está acontecendo bem debaixo dos seus pés. Agora, deixe-me te perguntar uma coisa. Quantas fotos você tem do seu cachorro? Centenas, talvez milhares. Você registrou aniversários, férias, caretas engraçadas, manhãs de neve, tardes preguiçosas. Você estava tentando guardar memórias, mas aqui está a parte mais bonita. Eu nunca precisei de fotografias. Eu me lembro de você de um jeito diferente. Lembro dos seus passos, do som da sua risada, do jeito que sua voz ficava mais suave quando dizia meu nome, do cheiro da sua jaqueta depois do trabalho, do ritmo do seu coração quando eu descansava ao seu lado. Os humanos colecionam fotos, os cães colecionam sentimentos, e sentimentos duram muito mais do que fotografias. Eis algo que a ciência nos ensinou e que muitos acham reconfortante. Pesquisadores descobriram que os cães formam memórias emocionais poderosas através de experiências repetidas. Podemos não reprisar a vida como um filme, mas criamos associações profundas. O parque onde sempre passeamos juntos, a poltrona onde você gosta de ler, o som do seu carro entrando na garagem, seus sapatos favoritos perto da porta de entrada. Esses lugares e sons se tornam parte do nosso mundo emocional. É por isso que a rotina importa tanto para os cães. Não porque somos obcecados por horários, mas porque a rotina se torna outra forma de dizer: estamos juntos de novo. Cada hábito comum nos diz, silenciosamente, que está tudo bem. Mas, um dia, a vida muda. Para toda a família, esse dia chega. Ninguém quer imaginar um passo mais lento, um focinho mais grisalho, um pouco menos de energia. Talvez eu não corra tão longe atrás da bola. Talvez eu durma um pouco mais. Talvez subir as escadas se torne mais difícil do que costumava ser. Você percebe, e seu coração começa a se partir em silêncio. Você começa a se fazer perguntas impossíveis. Será que dei uma vida boa ao meu cachorro? Será que passamos tempo suficiente juntos? Deveria ter feito mais um passeio, mais uma viagem, mais um abraço? Se eu pudesse responder, eu interromperia essas perguntas gentilmente, pois você está focando nos momentos errados. Você se lembra daquele fim de semana que teve que cancelar? Eu me lembro de anos de aventuras. Você se lembra de um passeio esquecido? Eu me lembro de milhares de momentos felizes. Você se lembra das vezes em que eu não fui perfeito com o xixi? Eu me lembro da pessoa que sempre voltava para casa. Aqui está a parte que quase ninguém conta aos tutores de cães em luto. O amor não desaparece só porque a vida muda. Cientistas que estudam o vínculo entre humanos e animais, frequentemente o descrevem como um dos laços emocionais mais fortes que muitas pessoas experimentarão na vida. Por quê? Porque é construído sobre consistência, confiança, rotinas compartilhadas e conforto mútuo.
Quando esse vínculo se rompe, é completamente normal viver o luto. Na verdade, sua tristeza é a prova de algo belo. Significa que o relacionamento foi importante. Significa que os anos que compartilharam foram de amor real, deixando impressões digitais no coração. E isso é algo que nenhum adeus pode apagar. Então, se eu tivesse apenas mais alguns momentos para falar, eu te pediria um último favor. Por favor, não deixe minha história terminar em tristeza. Quando vir outro cachorro balançando o rabo, sorria ao passar pelo nosso parque favorito. Lembre-se dos dias felizes, ao encontrar um dos meus brinquedos antigos sob o sofá. Não pense no dia em que eu parti. Pense nos milhares de dias em que rimos juntos. Porque, se você passar o resto da sua vida lembrando apenas do fim, você perderá a linda história que veio antes dele. E essa história foi toda a minha vida. Uma última pergunta: quem realmente resgatou quem? Talvez você acredite que me resgatou. Você me deu comida, uma cama quente, um lar seguro. Você me protegeu. Mas talvez, sem perceber, eu também tenha resgatado pedaços de você. As noites solitárias, os dias estressantes, os momentos em que a vida parecia mais pesada do que deveria. Talvez eu não tenha mudado o mundo inteiro. Talvez eu simplesmente tenha deixado seu mundo um pouco mais suave, um pouco mais tranquilo, um pouco mais iluminado. E, honestamente, isso já era o bastante. Então, se estes fossem os últimos 10 minutos que poderíamos passar juntos, é disto que eu gostaria que você lembrasse. Não meça nossa vida pelo dia em que dissemos adeus. Meça-a por cada dia comum que compartilhamos. Por cada passeio, cada nascer do sol, cada brincadeira, cada momento de silêncio, cada vez que nossos olhos se encontraram. E nenhum de nós precisava de palavras, pois o amor nunca esteve escondido em apenas um momento perfeito. Ele crescia silenciosamente através de milhares de momentos comuns. E se há uma lição que os cães esperam, que os humanos nunca esqueçam, é esta: a vida é mais curta do que desejaríamos. O amor é mais profundo do que imaginamos, e o maior presente que podemos dar um ao outro é simplesmente estarmos plenamente presentes enquanto ainda estamos juntos. Obrigado por nos ouvir. Se o seu cachorro estiver deitado quietinho ao seu lado, certo? Agora, talvez antes que este vídeo termine, aproxime-se, coce atrás daquelas orelhas. Olhe naqueles olhos e diga, obrigado. Porque, mesmo que o seu cachorro não consiga responder com palavras, há uma chance muito grande de que ele tenha entendido o seu coração. O tempo todo.